Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma série nova aqui no canal, que é a série Diversificando a Carteira. Como muitos de vocês já sabem, a minha carteira hoje está muito focada em renda variável, principalmente em ações. Eu tenho uma grande concentração e eu quero mudar isso. E para isso, a minha primeira jogada vai ser a compra de um novo ativo, e esse ativo, já adiantando para vocês, é um ativo não tão óbvio assim. É um ativo de uma classe que as pessoas não conhecem muito bem. Vocês já devem ter visto aqui no título que é um FIINFRA e o nome dele é o CADIF 11, que é um FIINFRA de debêntures incentivadas da gestora Kinea. Então, sem mais delongas, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque a série está começando hoje. Hoje é apenas o primeiro episódio e eu planejo estruturar muito melhor a minha carteira do que ela está hoje. Então, vamos pegar cada um desses pontos principais do CADIF e mostrar o porquê que eu estou realizando esse investimento. Por que os FIINFRAs são boas opções de investimento? Pessoal, separei aqui para vocês uma matéria da Suno Notícias. Essa matéria mostra realmente tudo sobre os FIINFRAs e o que são essa classe diferente que não é tão comentada assim. Os FIINFRA, pessoal, geralmente investem em debêntures incentivadas, ou seja, eles pegam dívidas de empresas e investem nessas dívidas. E por que eu não estou fazendo isso individualmente, olhando cada dívida, escolhendo alguns ativos, algumas empresas e investindo nessas dívidas? Porque investindo em um fundo de investimento que faz somente isso, para mim faz muito mais sentido, principalmente pensando em pulverização da carteira. Ah, Lucas, mas eu já vi em diversos locais que pulverização da carteira não é a coisa mais interessante a se fazer. Tudo bem, se você está pensando em empresas da bolsa, eu concordo com você. A gente pode muito bem escolher boas empresas sem ter que pulverizar muito. Mas quando a gente começa a falar de crédito, de dívida, é muito mais interessante essa pulverização, não ter uma grande concentração. Porque vamos imaginar que você tem apenas 5 dívidas de 5 empresas diferentes. E vamos supor que cada uma tem 20% do seu patrimônio. Se uma quebra, 20% já vai embora. Então, quando a gente está tratando desse mercado, que é um mercado bem mais arriscado, é muito interessante a gente ter toda essa pulverização. Porque caso haja uma quebra de uma dessas empresas que você emitiu a dívida, você está mais protegido. Está protegido 100%? Não está. Por isso que a empresa tem ótimos retornos e também ótimos dividendos. E já vou adiantando para vocês, os FIINFRAs não são fundos imobiliários, mas são fundos que, na sua grande maioria, pagam dividendos mensais. E isso, como vocês já sabem, chamou muita minha atenção. E é um dos motivos que eu estou comprando esse ativo, que é o CADIF 11. Agora falando um pouco mais sobre esse próprio ativo, o CADIF 11, pessoal, é um fundo da Kinea. A Kinea, para quem não sabe, é uma das maiores gestoras que a gente tem no Brasil. Ela tem diversos fundos, inclusive fundos imobiliários, como eu disse para vocês. E antes de falar sobre o CADIF 11 como exemplo, como o meu fundo que eu estou comprando para vocês, vamos falar um pouco sobre a lista dos FIIs de FIINFRA que nós temos. Aqui, pessoal, nós podemos ver que nós temos diversos fundos. Claro, são muito menos do que fundos imobiliários, até mesmo fundo de ações, fundo de renda fixa, porque é um mercado relativamente novo no Brasil. Então a gente não tem muitas opções. Eu já vou adiantando para vocês que eu comprei o Cadif 11, que como eu falei para vocês, é da Kinea, mas também estou de olho em outros FIINFRAs. Não quero ficar em apenas um FIINFRA, muito por aquilo que eu falei para vocês. Pulverização dentro do mercado que é muito difícil, que é o mercado de crédito. Então, a gente entrando um pouco mais no Cadif 11, hoje a gente pode ver, pessoal, que a cota dele está por volta de R$ 186, R$ 187 reais. Porém, o seu patrimônio, o valor patrimonial está em R$ 135 reais. Ele está com um pouco de ágil com relação a isso. Você está pagando um pouco mais caro. Eu logo vou mostrar o P sobre VP para vocês, que está aí na casa de 1,03, se não me engano. Mas eu acredito que você está fazendo uma boa compra, porque eu dei uma analisada nos créditos e eu acreditei que são créditos muito interessantes, principalmente focado em dois setores: o setor de saneamento e o setor de transmissão de energia, que para mim são os dois setores brasileiros que a gente tem mais segurança. O Cadif, pessoal, por tratar em segurança, a gente consegue ter o que é projetado aqui pelo próprio site da gestora, que é um yield de IPCA mais 7,38. Ah, Lucas, mas então quer dizer que esse é um yield muito interessante, porque hoje o Tesouro, o IPCA, está pagando IPCA mais 6, IPCA mais 6,10, 6,20. Sim, é bem mais interessante que esse título, mas também é muito mais arriscado. Se você quer segurança completa, não te aconselho a
tentar olhar, começar a estudar esse FII Infra, porque os FII Infra são sim bem mais arriscados que a própria renda fixa. Com relação ao volume negociado, isso aqui a gente tem uma certa tranquilidade. Só se você realmente for um investidor com muitos e muitos milhões, movimentando milhões por dia, aí talvez você tenha que ficar um pouco mais receoso. Mas para mim, que sou um investidor pequeno, com um pouco mais só de 100 mil reais, um volume diário mensal de mais de 3 milhões de reais por dia é um volume muito bom, então dá para a gente comprar e vender ações sem problema nenhum. Mostrando agora um pouco como é os dividendos do fundo. Eu acho melhor até mostrar outro gráfico depois, pessoal, porque esse gráfico aqui, a gente pegando de 24 meses, a gente consegue ver a evolução, principalmente nos dividendos de cada mês. Vocês podem reparar que está pegando exatamente mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, realmente, esse FII Infra faz o pagamento mensal e ele é feito todos os meses. Isso é muito interessante e principalmente quando a gente olha aqui o mas se a estratégia dos FII Infra são fazer pagamento mensal e investir em dívida, por que que você não investe em um fundo imobiliário que é bem mais seguro porque já tem os imóveis em vez de pegar dívidas de empresas? Pessoal, eu não comentei, vou comentar agora para vocês, para mim, o que é o principal fator motivador para você investir no FII Infra. É o seguinte, num fundo imobiliário, numa ação, você não paga imposto sobre os dividendos, tudo bem? Beleza. No FII Infra, você também não paga imposto sobre dividendos, mas o FII Infra tem uma clara vantagem com relação a esses dois ativos, que é, tanto nas ações como nos fundos imobiliários, quando você vende uma ação ou um fundo imobiliário e tem um lucro, ou seja, eu comprei 100 mil reais de uma ação, depois vendi a 120 mil reais essas ações, ou seja, eu tive um lucro. Você tem que pagar imposto sobre esse lucro. No meu exemplo, você tem que pagar imposto sobre esses 20 mil reais. Mas no FII Infra, você não tem imposto sobre o ganho de capital. Se você comprar um FII Infra de 5 mil reais e vender a 6, vender a 7, esses 1.000, 2.000 de lucro que você teve, você não tem que pagar imposto. Isso é porque eles investem em debêntures incentivadas. E os títulos incentivados pelo governo, você não tem imposto no ganho de capital. E esse, para mim, é o principal fator que eu considero os FII Infras um ótimo motivo de investimento. É igual eu falei para vocês, eles são mais arriscados, você tem que estar muito esperto com relação a eles, principalmente dentro dos seus ativos, que eu já vou mostrar para vocês como está o Cadif 11, para você ficar esperto contra isso. Não adianta nada você colocar seu dinheiro num FII Infra e ele ter 20%, 30% concentrado em um só crédito. Então, fiquem ligados quanto a isso. Vou mostrar agora para vocês como está a carta do gestor que ele publicou há um mês atrás, então está praticamente atualizada, para depois mostrar histórico de cotação e também os indicadores principais desse novo ativo da minha carteira. Mostrando aqui para vocês agora o relatório de gestão, que é realmente essa carta do gestor. Aqui estão os números principais do Cadif 11. Aqui nós temos o patrimônio líquido, a parte de cota do mercado que fica entre 135 e 137, pelo menos nesse último mês. A cota patrimonial está um pouco desatualizada, porque como eu mostrei para vocês, está em algo em torno de R$ 135. Número de cotistas, um pouco menos de 35 mil, e volume médio diário, algo em torno de 2,5 milhões de reais por dia. É um fundo que está 96% alocado em debêntures de infraestrutura, como eu falei para vocês, 6,3 anos de duration e um IPCA mais 7,9 de yield médio, que é um yield médio bem elevado, principalmente quando a gente for pensar no Tesouro IPCA, está a IPCA mais 6. Uma coisa interessante que eu não falei para vocês, pessoal, é que esse fundo, que é o Kinea Infra, que é o Cadif 11, ele tem uma meta de ter IMAB mais 2% ao ano. O que isso significa? O IMAB é um índice, eu até separei aqui para vocês, o IMAB é uma categoria de índice que acompanha a carteira de títulos atrelados ao IPCA. E geralmente o IPCA no Brasil é muito elevado. E o IMAB é um ótimo índice, inclusive é um índice que eu penso muito em comprar para minha carteira, principalmente o IMAB 5. Então, o IMAB mais 2 é realmente muito interessante para a gente acompanhar, como é o caso desse título aqui. Aqui, que é uma parte mais interessante que eu queria mostrar para vocês, que é o desempenho desse fundo desde 2017. Vocês podem ver que ele está em 127%, enquanto o retorno da cota patrimonial está em 120%. Ele está realmente acima porque ele tem entregado bons resultados,
O retorno acumulado do IMAB está em 93% e o próprio DI está em 72%. Então é um fundo que está entregando bons resultados, principalmente nas suas cotações. Outra coisa muito interessante que eu já meio que adiantei para vocês é sobre a alocação por setor. Como eu falei para vocês, 36% em saneamento e 22% em transmissão. Ou seja, quase 60% aqui nos dois setores que eu considero mais seguros da bolsa. Além disso, o terceiro setor que tem mais exposição é o de geração solar, que é realmente um setor muito interessante. E isso me apetece muito, a gente ter essa exposição grande em 3 setores muito interessantes. E aqui, pessoal, para você que quer aprofundar um pouco mais, tem a porcentagem em cada dívida. Ou seja, a maior dívida que nós temos aqui é de 6,8%. Aqui que eu falo para vocês a importância da pulverização. Tem dívida pra caramba aqui dentro do fundo, então tem que dar uma olhada para ver se realmente faz sentido para você. Aqui também tem a taxa de emissão, os milhões dessa dívida. Vocês podem ver que as maiores posições realmente são as que têm mais dinheiro envolvido. Falando um pouco agora sobre os indicadores do CADIF 11, nós temos uma cotação hoje em R$ 137. Já adianto para vocês que eu comprei esse fundo faz uns 2 dias atrás e ele foi com a cotação de R$ 136 exato. Comprei por R$ 136,00 e foram 30 cotas. Beleza, nos últimos 12 meses pagou um yield de quase 10%, que é um yield bem interessante. Nós temos outros FII Infra pagando muito mais, mas é claro, você tem que sempre deixar na sua mente. Mais retorno, principalmente em dividendos, pode ter certeza que é mais risco. Quer dizer que eu acho que não são interessantes? Muito pelo contrário. Inclusive, estou até estudando algum desses FII Infras para talvez colocar na minha carteira. O P sobre VP, como eu falei para vocês, está em 1,03 e uma liquidez de 3 milhões mais ou menos. Teve uma valorização de 10% nos últimos 12 meses, é um ativo que eu estou gostando muito e é por isso que eu coloquei ele na minha carteira. Algo que eu não comentei para vocês é a taxa de administração, que todo fundo tem que ter realmente, senão não faz sentido nenhum, que é de 1,1, que para mim é uma taxa justa para o que o fundo entrega. Agora falando sobre cotação, eu separei para vocês aqui, pessoal, 4 índices principais, 3 índices e o CADIF, né? Que é o CADIF, o IFIX, o CDI e o Ambima IMAB, que é realmente o índice de referência que a gente quer trazer. Vamos fazer uma simulação aqui com vocês. Vamos pegar aqui no último ano para ver como que foi a rentabilidade desses 4 ativos. Vocês podem ver que no último ano o CADIF está ganhando, mas praticamente empatado com o CDI, e está bem acima do seu índice de referência, que é o IMAB, e também que o IFIX. Vamos pegar aqui mais 2 qualificações só para a gente ver como é que fica. Nos últimos 2 anos, a gente consegue ver que o CADIF tem ganhado, está bem em linha com o CDI, mas tem ganhado dos outros ativos. Vamos pegar dos últimos 3 anos, só para finalizar a nossa análise aqui. Vamos colocar aqui nos últimos 3 anos esses 4 indicadores, e aí a gente consegue ver já a curva começar a aumentar, começar a fazer mais sentido a gente carregar esse FII Infra por longo prazo. Quer dizer que rentabilidade passada significa rentabilidade futura? Claro que não, mas já é um indicador e pode sim repetir. Vocês podem ver como o fundo faz pagamentos mensais, ele praticamente cresce em linha reta, mas você não pode investir pensando que acontece isso. Igual eu falei, pode dar um problema em algum crédito e na hora o fundo dá uma caída drástica. Isso pode acontecer, então fiquem ligados quanto a isso. A minha carteira, só vou mostrar aqui rapidamente que não tinha essa porcentagem em FIIs, porque, por ser o FII Infra, dentro de alguns consolidadores de carteira, como o Investidor 10, coloca como fundo imobiliário. Eu, inclusive, estou alocando o FII Infra como uma classe imobiliária na minha carteira. Entendeu? Eu não estou colocando ele como ações, como exposição à Bolsa Brasileira. Ele está realmente na parte imobiliária, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que eu quero ter algo em torno de 20% da minha carteira na classe imobiliária. Principalmente em... Eu quero, por exemplo, pessoal, eu estou pensando em colocar desses 20% da minha carteira, eu quero 10% em FII Infras e 10% em fundos imobiliários. O FII Infra muito pela sua questão tributária, que eu já falei para vocês, que eu acho muito interessante. E, pessoal, o vídeo é mais isso mesmo. Mostrei para vocês tudo sobre o FII Infra, como a gente acha interessante, a questão tributária, tudo sobre o CADIF. A Kinea realmente é uma gestora muito interessante. Então, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O que você achou dessa nova série no canal, onde eu vou reestruturar minha carteira, pensando principalmente em diversificação dos meus ativos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.